Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você pode ir abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Estamos continuando a nossa série sobre as cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós veremos a carta que Cristo enviou para a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, então, a partir do versículo 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Essa carta de Esmirna, ela é uma carta um pouco especial. O pastor Flávio falou que no seu primeiro sermão, que geralmente as cartas do Apocalipse têm uma certa estrutura. A apresentação de Jesus, a acusação de Jesus, a chamada ao arrependimento. Mas a igreja de Esmirna, ela não recebe nenhuma reprovação de Cristo. A igreja de Esmirna, ela não recebe, ela não precisa ser chamada ao arrependimento. O tema central, a ideia central, o motivo pelo qual Cristo escreveu essa carta para Esmirna, é para encorajar a essa igreja a permanecer fiel diante das provações que ela estava para enfrentar. É por isso que Cristo escreve essa carta, que está dividida em 4 partes. Primeiro, Cristo vai se apresentar. Depois, ele vai dar um diagnóstico daquela igreja. Depois, ele vai apresentar um encorajamento. E, por fim, ele vai fazer uma promessa. Começamos, então, com a apresentação no versículo 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último. Cristo se apresenta como o primeiro e o último. E esse título, ele é usado pelo próprio Deus no livro de Isaías. Deus, em Isaías, diz que ele é o primeiro e o último. E o contexto é que ele estava mostrando para os israelitas que Deus era soberano para os planos que ele tinha para aquele povo. E Cristo, ao dizer que ele é o primeiro e o último, ele está assumindo isso para si. Que não apenas Cristo é divino, é Deus, mas que ele é soberano e ele tem o controle da história em suas mãos. E ele continua, ele se apresenta de uma outra maneira: aquele que esteve morto e tornou a viver. E o povo de Esmirna, eles conheciam bem essa frase, essa terminologia, porque a cidade de Esmirna era uma cidade que estava morta e que tinha tornado a viver, entre aspas. Essa cidade foi fundada em mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo.
E lá pelos anos 600 ela foi destruída e ficou 400 anos em ruínas. Até que em 200 anos antes de Cristo, ela foi restaurada e se tornou a coroa da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é o território da Turquia, certo? E Esmirna era conhecida por ser a cidade mais bela em questão de edifícios. Era uma cidade que tinha aproximadamente 250 mil habitantes para aquela época, fazendo a proporção da população mundial naquele tempo e da população mundial hoje. A cidade de Esmirna, hoje, teria mais ou menos 11 milhões de habitantes. Era uma cidade extremamente grande, que tinha sido destruída, mas que tinha tornado a viver, sido reconstruída. E é por isso que Cristo usa esse exemplo aqui, como se ele estivesse dando uma imagem vívida para aquele povo. Eu sou o verdadeiro que estive morto e tornou a viver. Então Cristo se apresenta como o soberano, aquele que tem tudo debaixo do seu controle, aquele que é o todo-poderoso, pois ele havia vencido o maior inimigo do homem, que é a morte. Mas por que ele se apresenta assim? Porque para essa igreja, nós sabemos que Cristo se apresenta para 7 igrejas de maneiras distintas. Para cada igreja, ele apresenta uma faceta do seu caráter, um atributo diferente do seu ser, e com um propósito específico. E aqui na igreja de Esmirna, ele se apresenta assim, porque aquela igreja estava passando por intensa perseguição. A cidade de Esmirna, ela ainda existe hoje, tá? Hoje ela se chama Izmir, bem parecido, Izmir. Mas naquele tempo, a cidade de Esmirna, ela era o centro da religião pagã, naquela parte da Ásia. Ela tinha um templo para Zeus, que era, segundo a mitologia grega, o deus dos deuses, o deus maior. E ela também tinha um templo para a deusa Cibele, que segundo a mitologia do local era a deusa mãe. Então ela tinha um templo dedicado para os 2 maiores deuses que eles acreditavam naquele tempo. Mas não apenas isso. A cidade de Esmirna, ela tinha o templo para a deusa Roma. É um pouco estranho, porque Roma não era adorada como uma deusa, a cidade de Roma. Mas Esmirna, para mostrar que ela era o centro da religião do Império Romano, ela quis erigir um templo para a cidade romana e adorar como uma deusa. E como se não bastasse tudo isso, ela também tinha um templo para o imperador romano. Naquele tempo, não era fácil construir um templo para o imperador romano ser adorado como Deus. Mas Esmirna, por ser uma cidade estratégica, uma cidade portuária, uma cidade extremamente rica e fiel a Roma e à religião romana, ela ganhou esse direito de construir um templo para o imperador romano. Então, olha o tamanho da idolatria que havia nessa cidade. Ser um cristão em Esmirna representava ser perseguido. É uma consequência lógica em Esmirna. Você é cristão, você passa a ser perseguido. Mas como se não bastasse isso, naquela cidade ainda havia uma grande presença de judeus. E naquele tempo os judeus perseguiam fortemente os cristãos. E é por isso que Jesus se apresenta assim. Ele se apresenta para consolar aquela igreja que estava sofrendo. Ele estava dizendo: ei, eu sou o soberano, eu sou o todo-poderoso, não temam a morte, porque eu venci a morte. Por isso que ele se apresenta dessa maneira. E como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? A primeira aplicação clara é que nós devemos nutrir as nossas mentes e os nossos corações de que Cristo é soberano sobre tudo. Por que nós temos que nutrir, sempre nos lembrar? Porque muitas vezes quando nós olhamos para o mundo, ele parece um trem desgovernado. Cada dia parece que as coisas estão ficando piores. Não só no mundo, na religião cristã também. Cada vez mais você vê gente doida surgindo.
difamando o evangelho, trazendo heresias para dentro da igreja. Quando ligamos a TV, parece que nós estamos vivendo num intenso caos. Muitas vezes as nossas vidas parecem somente circunstâncias do acaso, parece que nada faz sentido e nos sentimos perdidos. Como não enlouquecer nesse mundo? Como permanecer fiel a Deus em um mundo que não é? Como permanecer fiel? Esse é o nosso título, sendo fiel em um mundo infiel. Como eu posso permanecer? Começando lembrando dessa verdade, que Cristo é soberano. Por mais que muitas vezes não parece, a história tem um fim determinado, e tem alguém que governa por trás de todas as coisas. Só que é difícil, parece que quando nós mais precisamos nos lembrar dessa verdade é quando esquecemos, não é? A nossa mente nos trai quando nós mais precisamos dela. Por isso, nutra seus corações com essa verdade. Ore sobre isso. Leia livros sobre isso. Escute sermões sobre isso. A soberania de Deus é uma doutrina maravilhosa. E é o nosso consolo na vida e na morte, na alegria e na tristeza, na bonança e no sofrimento. Hebreus 1:3 diz assim: Ele é o resplendor da glória do Pai, Ele, Cristo, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, não são algumas, não são só as coisas da igreja, todas as coisas pela palavra do seu poder. E a palavra sustentar aqui é carregar, conduzir. Cristo carrega, Cristo conduz todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele conduz todas as nações, todos os povos. Ele conduz a sua igreja e conduz cada uma das nossas vidas. Lembre-se disso, as nossas vidas estão nas mãos de Cristo. Mas o texto continua, e agora Cristo vai apresentar o diagnóstico daquela igreja. E no versículo 9 ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Cristo, ele afirma que conhece os 3 tipos de sofrimento que aquela igreja estava passando naquele momento. E a primeira coisa que nós vemos nesse diagnóstico de Cristo é que aquela igreja estava passando por tribulação. A palavra tribulação, ela é interessante, porque ela significa literalmente uma pressão, você sendo esmagado, você sendo pressionado por alguma coisa. E era isso que aquela igreja estava sofrendo. Ela estava sendo espremida pelas circunstâncias e pelo mundo ao seu redor. Certa vez chegaram a lançar 1.200 crentes de uma só vez de cima do monte da cidade. E depois, 800 de uma só vez também. A igreja, aquela igreja estava sendo espremida. Aquela igreja estava sendo pressionada, prensada, esmagada. E não tem como nós lermos esse texto e saber desse contexto e não nos perguntarmos: e se fosse conosco? E se fosse comigo? E se eu nascesse num país onde o cristianismo é extremamente perseguido? E se eu nascesse em um país onde é proibido a conversão ao cristianismo? Será que eu permaneceria fiel? Será que a Igreja Batista Itaipu permaneceria fiel? Mas essa igreja não estava passando por essa tribulação apenas.
O texto diz que que era uma igreja pobre. Cristo diz que também conhece a tua pobreza, a pobreza daquela igreja. Aquela era uma igreja pobre no meio de uma cidade rica. Esmirna era uma cidade extremamente rica. Só que a palavra pobreza, no grego aqui, ela é muito sugestiva. A palavra no original não é pobreza como nós estamos às vezes nos acostumados a ver hoje. É uma pessoa pobre, que ganha pouco, mas que consegue viver aos trancos e barrancos. A palavra pobreza aqui é extrema necessidade. É literalmente mendicância. Literalmente. É extrema necessidade. Não tinham nada. Nada. E é por isso que os estudiosos dizem que provavelmente o que aconteceu com os crentes dessa igreja é que aquilo que eles tinham lhes foi tirado por causa da conversão. Isso aconteceu com os hebreus. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver. O autor de Hebreus diz que eles haviam suportado o espólio dos bens deles por causa da conversão. Os crentes de Esmirna haviam perdido tudo o que eles tinham por causa do nome de Cristo. Mas Cristo diz que ainda assim eles eram ricos, está entre parênteses. Mas tu és rico. Hoje, quando nós pensamos em igrejas ricas, o que vem à nossa cabeça? Igreja com um grande templo, com um grande número de pessoas, com membros influentes na sociedade, e não há nada de errado com isso. Mas aos olhos de Cristo, e segundo a Bíblia, uma igreja não é rica por causa dessas coisas. Uma igreja não é rica por ter entradas altas. Uma igreja é rica se ela é fiel à Bíblia e a Cristo. Isso é uma igreja rica aos olhos de Cristo. Uma igreja rica é uma igreja fiel, mesmo que o mundo ao redor seja infiel. O diagnóstico verdadeiro vem de Cristo. E essa era uma igreja fiel, por isso que ela não recebe nenhuma reprovação de Cristo aqui. Eles estavam sofrendo muito mais do que os efésios. Estavam sofrendo muito mais do que os irmãos da igreja de Laodiceia, que nós veremos. Mas eles estavam permanecendo fiéis. Fiéis. Mas como se não bastasse, eles estarem sendo perseguidos e eles serem pobres, eles ainda estavam sofrendo blasfêmia, calúnia da parte dos judeus. Cristo diz que conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. E a palavra blasfêmia é literalmente calúnia, difamação, maledicência. Os judeus inventavam mentiras para que os cristãos de Esmirna fossem mais perseguidos ainda. Quem assistiu a EBD de História da Igreja conhece algumas dessas acusações famosas, não é? Por exemplo, diziam que os cristãos eram canibais. Por quê? Porque eles tomavam o sangue e comiam o corpo de um tal de Cristo. São canibais aquele povo. Diziam que os cristãos eram ateus, porque eles não se dobravam diante de uma imagem. Eles tinham símbolos para se identificar, mas eles não adoravam aquelas imagens, aqueles símbolos como Deus. Todas acusações infundadas, de pessoas que queriam difamar e fazer com que o cristianismo fosse cada vez mais mal visto pela sociedade, e a perseguição viesse ainda mais forte. E é por isso que Jesus diz que esses tais judeus, que se dizem judeus, que podiam ser judeus de etnia, na verdade eram servos de Satanás. Eram sinagogas de Satanás. Pois estavam perseguindo o seu verdadeiro povo, que é a igreja. E a aplicação para nós aqui, meus irmãos, é que
Cristo conhece o sofrimento da igreja. E conhecer não é um conhecimento apenas intelectual. Se você olhar na nova placa lá fora da igreja, você vai ver que faz parte do nosso slogan, uma parte escrito, conhecer a Deus. O que nós queremos dizer com isso não é apenas um conhecimento intelectual. Na Bíblia, a palavra conhecer é um conhecimento íntimo, um conhecimento relacional. E Cristo usa esse tipo de palavra aqui. Ele não apenas conhecia o sofrimento da igreja de Esmirna, porque ele estava vendo. Não. Lembra que ele é aquele que anda no meio da igreja? Ele conhecia porque ele estava junto com aqueles irmãos. Ele conhecia porque ele foi uma pessoa perseguida. Ele conhecia porque, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará, nós acabamos de cantar. É por isso que Ele conhece o sofrimento daquela igreja. Cristo ama a igreja perseguida. Talvez nós estamos lendo aqui e porque nós vivemos em um país livre, nós esquecemos da igreja perseguida. O pastor Flávio enviou semana passada um material sobre a igreja perseguida. Do ano passado, aumentou o número de cristãos perseguidos, por serem cristãos. Somos mais de 260 milhões. Mais que a população brasileira, que sofrem perseguição simplesmente por se dizerem cristãos. Ano passado, a média é que 8 cristãos foram mortos por dia, simplesmente por serem cristãos. 8 por dia. Não é possível que nós saibamos dessas coisas e não fazemos nada. Não é possível, não é possível. Não é possível nós vermos e sabermos da realidade da igreja perseguida e deixamos passar. Não faz sentido. Cristo ama a igreja perseguida, e se Cristo ama a igreja perseguida, eu também quero amar. Eu também quero amar. Por isso, meus irmãos, orem pela igreja perseguida. Orem. Entre no site do Ministério Portas Abertas, lá tem um cronograma de oração todos os dias do mês, por um pedido específico de algum irmão ou igreja que está passando perseguição. A nossa igreja, uma vez por ano, tem o domingo da igreja perseguida, em que nós levantamos uma oferta e enviamos para esses irmãos. Se programe para isso. Sirva a igreja perseguida, sirva eles. Mas eu quero te chamar a atenção aqui, porque essa igreja de Esmirna estava sendo provada pela perseguição. E talvez nós hoje, por não sermos provados por causa disso, não aplicamos esse texto de outra forma em nossas vidas. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem maneiras diferentes de provar a sua igreja. Cristo prova as suas igrejas de maneiras diferentes. Esmirna foi provada com perseguição, assim como muitas igrejas hoje são provadas com perseguição, na África, na Ásia, no Oriente Médio. Mas a igreja do Ocidente, às vezes, é provada pela bonança. É provada pela bonança. Muitas pessoas se acostumam com a bonança e deixam de viver uma vida espiritual. Acreditam que simplesmente porque a sociedade tem um padrão moral já está bom. Eu tenho um padrão moral também, está ótimo. Mas também Cristo prova a igreja de outras formas. Cristo prova a igreja de maneira, pode provar igrejas financeiramente. Pode. Cristo pode provar a igreja de outras formas. A igreja pode ser provada com divisões e facções. Por exemplo, Paulo diz
Em 1 Coríntios, capítulo 11. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A igreja de Corinto não estava sendo perseguida, não estava sendo provada pela perseguição. As divisões dentro daquela igreja estavam mostrando quem era fiel e quem não era. Existem diferentes maneiras pelas quais a igreja de Cristo é perseguida. Por isso, não importa qual seja essa provação, nós podemos ter certeza, não interessa qual seja, que Cristo conhece, que Cristo controla e que Ele está conosco. Cristo conhece a sua igreja, porque Ele está no meio dela. Não importa o sofrimento que ela esteja passando. E o texto continua para o versículo 10. E agora Cristo ele vai encorajar essa igreja. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Cristo afirma que alguns daqueles irmãos seriam lançados na prisão. 3 tipos de sofrimento. Estavam sendo perseguidos, eram pobres, estavam sendo caluniados, e Cristo diz, olha, ainda vai vir uma outra coisa sobre vocês. Alguns de vocês serão presos. Mas eu quero chamar a tua atenção, pode passar despercebido aqui, que não era qualquer prisão. Não era qualquer prisão que os crentes, alguns dos crentes da igreja de Esmirna iriam enfrentar. Porque Cristo diz, olha, ser fiel até a morte. Aqueles crentes iriam ser presos para serem executados. Eles iriam para o corredor da morte, literalmente. Eles estavam sofrendo com isso. Mas Cristo diz, sejam fiéis. E o texto também nos fala que, em última instância, Satanás era que estava fazendo isso. Cristo diz que era Satanás que iria lançar em prisão alguns dentre eles. Nós sabemos que eram os romanos que estavam fazendo isso. Mas Cristo queria mostrar que por trás, essa batalha era espiritual. Essa batalha estava acontecendo nas regiões celestiais. E essa provação, diz o texto, iria durar por 10 dias. 10 dias. A interpretação aqui é um pouco difícil. Porque a provação dos crentes de Esmirna não duraram só 10 dias literais. E aí nós temos que entender todo o contexto de Apocalipse. Apocalipse, certos números trazem certos símbolos. Um exemplo básico que nós temos no Brasil, bem conhecido geralmente, é o jogador de futebol com a camisa de número 10. Geralmente, quem tem a camisa 10 é o melhor do time. É o meio atacante ou atacante, que faz muitos gols, que é habilidoso. É o 10, camisa 10. Em Apocalipse, nós temos isso com vários números. Por exemplo, 7. Por que 7 igrejas? Existiam muito mais igrejas. Com certeza, todas elas passando por diferentes momentos difíceis ou de bonança, que Cristo poderia mandar mensagem ou encorajar. Ou o texto de Apocalipse, que diz 7 espíritos de Deus. Deus não tem 7 espíritos. Mas o número 7 em Apocalipse indica plenitude. E o número 10 aqui, ele indica que era um momento, um tempo fixo. É isso que Cristo quer dizer com 10 dias. Tá? Que era um determinado tempo, que só Ele conhecia. E que não era mais nem menos do que aquele tempo. Nem 9, nem 11. Eram 10 dias.
Eram 10 dias, era um tempo estipulado. Mais uma vez, Cristo está mostrando a sua soberania para consolar esse povo, essa igreja. E Ele os chama, ser fiel até a morte, sejam fiéis. E aqui não é tipo assim, ser fiel até o dia que você morrer, não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo assim, ó, sejam fiéis até o ponto de morrer. Vocês vão morrer, sejam fiéis até aquele momento. E Esmirna era bem conhecida naquela época, por ser a cidade mais fiel a Roma. Literalmente, era a cidade mais fiel a Roma. E é por isso que Cristo diz, sejam fiéis, mas sejam fiéis a quem? A mim. A verdadeira fidelidade não é a Roma, não é aos deuses romanos, a verdadeira fidelidade não é ao espírito desse mundo, a verdadeira fidelidade é a mim. Sejam fiéis a mim, mais do que o povo da cidade de vocês é fiel a Roma. É isso que Cristo está falando. E Ele diz que se assim eles fizessem, eles receberiam a coroa da vida. A coroa da vida. E a coroa da vida aqui é um símbolo, é uma figura de linguagem, que indica, é um símbolo para a suprema alegria e felicidade, na glória e imortalidade. Cristo está falando, se vocês forem fiéis, eu darei a vocês isso, alegria e felicidade eternas. Esse é o ponto. Cristo dá um vislumbre de alegria e felicidade por toda a eternidade, para que esses crentes pudessem passar por mais esse tempo de provação. E a aplicação desse ponto para nós aqui, meu irmão, é: nós não podemos ter uma visão romântica da vida. Cristo está falando aqui para a igreja de Esmirna, olha, vocês já estão sofrendo tudo isso, mas vocês vão sofrer mais. O chamado a ser cristão é um chamado a negar a si mesmo, então, consequentemente, é um chamado ao sofrimento. Nós sempre ouvimos que no mundo nós teremos aflições, que se perseguirem a Cristo, perseguirão a nós, que todo aquele que quer viver de maneira digna, diz Paulo, fiel ao Evangelho, será perseguido. Nós sabemos disso, mas parece que esquecemos. É só o sofrimento bater na nossa porta que parece que tudo desmorona. Nós nos esquecemos. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu esqueço, parece, dos exemplos da Bíblia, de sofrimento. Jó, todos sabem. Davi, sofrendo as consequências do seu pecado, mas um sofrimento agoniante. Um dos seus filhos abusa de uma das suas filhas, da própria irmã, e aí o outro filho vai lá e mata o irmão mata o outro, e ainda assim o filho de Davi quer matar o próprio pai. Parece que eu esqueço desse texto às vezes. Ou Paulo, em 2 Coríntios, ele fala dos seus sofrimentos, vários açoites da parte dos judeus, perseguição extrema, e o próprio Cristo, o Deus homem, que não precisava sofrer, que não tinha motivo para sofrer. O Senhor Todo-Poderoso do Universo, que havia criado todas as coisas, inclusive cada um daqueles que o perseguiram. Todos os apóstolos, menos João, foram assassinados. E João, o autor dessa carta, desse livro de Apocalipse, ele não foi assassinado, não foi por falta de tentativa, porque antes dele ser mandado para a ilha de Pátimos, o imperador romano mandou acender um caldeirão quente de azeite, fervendo, e botou João lá dentro. Fritou literalmente o apóstolo João. Mas ele não morreu, e aí mandou ele para o exílio. Mas eu não estou falando apenas desse tipo de sofrimento aqui.
Nós tivemos uma série no ano passado apenas sobre isso. Nós vivemos em um mundo caído e por isso iremos sofrer mais cedo ou mais tarde. Seja um sofrimento financeiro, está apertado. É difícil, não é? É humilhante. Seja a morte de um ente querido. Pode ser uma doença. Eu não sei, mas eu sei que Cristo é soberano e todo-poderoso. E Ele está cuidando das nossas vidas. Mas por quê? E por que tem que ser assim? Ele, como soberano e todo-poderoso, não poderia simplesmente dizer basta? E acabar com a perseguição? E acabar com o nosso sofrimento? Ele poderia, mas Ele não faz isso. Eu não tenho as respostas, mas eu sei que Ele faz isso por motivos bons e justos. Eu confio nisso. Esse é o paradoxo da vida cristã. Esse é o paradoxo da vida cristã. E é por isso que eu acredito que nós devemos orar como os puritanos. Os puritanos entenderam bem isso. E eles escreveram uma oração que eu gostaria de ler para a igreja aqui. E eu queria te encorajar a orar assim na sua casa. Eles dizem assim: deixe-me aprender, Senhor, deixe-me aprender que a cruz precede a coroa, que minhas perdas são as minhas conquistas, que ser pequeno é ser grande, que o coração quebrado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que não ter nada é possuir tudo, que no vale, que vale é esse? O vale da sombra da morte, é onde o Senhor me faz mais semelhante a Cristo. Então deixe-me encontrar a Tua graça em meu pecado, a Tua vida em minha morte, a Tua alegria em meu sofrimento, a Tua riqueza em minha pobreza. Deixe-me saber que o Senhor está perto a cada respiração. Esse é o paradoxo da vida cristã. Que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, diz Paulo. Que essa possa ser a nossa oração. Mas, agora nós vamos para a parte final do texto, em que Cristo vai lançar uma promessa para essa igreja. Ele diz, no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O interessante aqui é que Cristo está escrevendo essa promessa na carta à sua igreja de Esmirna, mas não é uma promessa só para a igreja de Esmirna, preste atenção. Olha o que ele diz: quem tem ouvidos, ou seja, quem tem ouvidos? Todos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É universal. É uma promessa para mim e para você também. Essa carta é para mim e para você também. E Cristo diz que aquele que for fiel até a morte não sofrerá o dano da segunda morte. E algumas pessoas podem ler esse texto e achar que Cristo está dando aqui um certo tom de condicionalidade à salvação, não é? Eu só vou livrar você da segunda morte se você for fiel a mim até a morte. Mas essa interpretação não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Primeiro, porque, como nós vimos, nem todos os crentes de Esmirna iriam morrer. Alguns dentre vós serão presos e serão mortos. E, além disso, ela é uma promessa para todos os crentes. Não só para os crentes de Esmirna. Para todos os crentes. O que Cristo está fazendo aqui é encorajando a sua igreja. Encorajando a sua igreja que estava passando por tamanha perseguição. E ele diz que aqueles que vencerem, que forem fiéis até o ponto de dar a sua vida,
não sofrerão o dano da segunda morte. Se a interpretação de que Cristo está falando de salvação fosse verdade, Pedro não iria ser salvo, não é mesmo? Pedro negou Cristo, mas Cristo restaurou sua vida, e aí ele foi fiel até a morte. Diz a história que ele ia ser crucificado, mas ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E a segunda morte aqui em Apocalipse, não está falando que há uma morte depois da morte. Existe uma certa gama da igreja evangélica que acredita que o inferno não é eterno, que depois há uma segunda morte, onde tudo será destruído. Tudo os incrédulos, Os incrédulos serão destruídos, não existirão mais. Não é isso que João está falando aqui. A Bíblia é bem clara, Cristo foi bem claro que o inferno é eterno. Mas o símbolo de vida em plenitude é Deus, é estar na presença de Deus, não é? E o inferno representa a separação de Deus. É por isso que João está falando sobre a segunda morte. Que no inferno, os descrentes serão separados da vida plena. E é por isso que ele chama isso de segunda morte. É literalmente como se fosse uma segunda morte. A separação eterna de Deus, não por 1 ano, não por 1000, não por 1 milhão, não por 1 trilhão, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Mas quem for fiel a Cristo, será recompensado com a eterna presença de Deus. Veja que Cristo não promete a libertação da primeira morte, e sim da segunda. E como nós cantamos no início, Ele é fiel, e por isso Ele cumprirá suas promessas. E a aplicação para nós aqui, meus irmãos, é que nos momentos de tribulação e de tristeza nesse mundo, uma maneira de exercitarmos a nossa fidelidade a Deus é lembrarmos da eternidade, lembrarmos da recompensa. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo, diz Paulo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe isso que eu estou passando, diz Paulo? Isso aqui não se compara àquilo que espera por mim. Não se compara. Mantermos em nossa mente que o que nos aguarda é o rico tesouro de Cristo, nos faz mais fortes. Nos ajuda a permanecermos fiéis. Lembrarmos que lá desfrutaremos da presença eterna do nosso Salvador, nos faz mais fiéis. As aflições estão nos moldando para o dia em que viveremos eternamente ao seu lado. Por isso, lembre-se disso. Escute canções que te ajudem a lembrar sobre a eternidade de vez em quando. Leia livros. Mas traga isso para a sua vida cotidiana. Desfrute dos momentos maravilhosos com as suas famílias, em casa. E pense assim, meu Deus, se aqui é maravilhoso, imagina na eternidade. Deixe-se deslumbrar pelas maravilhas, pelas maravilhosas paisagens do nosso mundo e pense, um dia tudo isso será restaurado. E nós gozaremos do mundo criado, restaurado por Deus, de maneira plena. Mas acima de tudo, lembre-se que nós encontraremos o amado da nossa alma, o nosso Salvador e nosso Senhor, que poderia ter nos deixado seguir nossos passos largos para o inferno, Ele poderia, mas não, Ele nos amou e nos chamou, e agora Ele vive em nosso meio, Ele está conosco, e um dia voltará para nos buscar. É assim que seremos fiéis, sabendo que o Senhor está fazendo algo maior, que Ele está nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo e passarmos a eternidade ao seu lado. Essa é a carta
a igreja de Esmirna. Eu e minha esposa, nós visitamos a Turquia agora no mês de outubro e novembro, e nós queríamos visitar a cidade de Izmir, que é a atual Esmirna. Mas, por alguns motivos, nós não pudemos. E um desses motivos era que alguns líderes evangélicos daquela cidade haviam sido expulsos da Turquia. E um pastor americano estava preso, havia sido liberto, mas tinha passado 2 anos preso naquela cidade. Hoje, o povo que mora lá não são mais gregos e romanos, o povo que mora lá são os turcos. Mas ainda é uma igreja pequena, e essa igreja de Esmirna, o que eu quero dizer com essa história? Que essa igreja de Esmirna ainda é uma igreja perseguida. Os missionários que nós visitamos falaram assim: Léo, olha, não é bom você ir para lá agora, não é bom. A maioria dos líderes daquela cidade foram deportados. Eles não têm mais o risco de serem mortos pelo governo. Não. Mas eles ainda sofrem a pressão daquele Estado, sofrem a pressão da sociedade. Agora imagine os crentes de Esmirna, ou Izmir, hoje lendo essa carta. Vocês imaginam? Imagina que fosse uma carta à igreja de Foz do Iguaçu. E para terminar, eu queria contar uma história sobre um dos pastores daquela igreja de Esmirna daquele tempo. Alguns dizem, na verdade, que ele era o anjo da igreja, que Jesus está falando aqui, o anjo da igreja em Esmirna. E o nome dele é Policarpo. Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João, desse mesmo João aqui. João passou lá, discipulou ele, certo? E quando ele tinha 86 anos, ele foi preso. E diz a história que ele tentou fugir, estava fugindo pelos campos ao redor de Esmirna, mas chegou um momento que não conseguiu mais fugir. E ele seria executado, a não ser que ele adorasse o imperador. Eu quero que você entenda que essa história de adorar o imperador era muito fácil naquela época. Você poderia ser um cristão, tranquilamente. Era só você adorar o imperador. E adorar o imperador não era oferecer um sacrifício, ajoelhar, fazer uma oração. Era só você acender um incenso diante da estátua do imperador e oferecer uma taça de vinho e tomar. Simples. Era muito simples. Mas os cristãos não aceitavam isso. E foi oferecido isso para Policarpo. Policarpo diz que o líder daquela guarnição que fora prendê-lo não queria. Fala: Policarpo, você já é um homem velho. Cara, é só você fazer isso. Depois você pode seguir livre, pode voltar a pastorear a sua igreja, não tem problema. Não tem problema. Mas ele não quis. Antes de ser preso, ele pediu: por favor, me deixe passar 1 hora em oração. E ele ficou 1 hora orando. De repente, essa 1 hora virou 2, 3 horas. E muitos dos soldados que haviam ido para prendê-lo, junto com o líder daquela guarnição, estavam já lamentando por fazerem parte daquele momento. Meu Deus, não acredito que você e eu aqui. E então, mais uma vez, o líder daquela guarnição disse: Policarpo, Policarpo, nega, vai, só adora aqui o imperador. Ele falou: eu não vou. E ele diz aquela famosa frase: há 86 anos que sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Como? Eu não posso. Eu não posso. E então, o líder dos soldados romanos ficou furioso. Diz a história que ele falou na arena, olha, Policarpo se diz cristão. E então o povo romano que estava lá assistindo começaram a gritar para ele ser queimado, porque ele ia ser jogado para as feras, Mas daí pediram para ele ser queimado vivo. E então ele foi queimado. E diz a história que o fogo
parecia que não estava fazendo muita diferença em Policarpo. Não estava sendo queimado da maneira, nem estava gritando. Pelo contrário, ele estava cantando. E então um soldado foi lá e enfiou um punhal nele para matá-lo. E diz que o sangue que saiu era tanto que apagou o próprio fogo que estava acendendo. Policarpo morreu dessa maneira. Eu espero que nenhum de nós passemos pelo que Policarpo passou. Espero que não. Eu oro pela igreja perseguida, para que eles possam desfrutar da liberdade também. Mas na verdade, é que nós não sabemos o dia da manhã. Mas independente do que acontecer conosco, seja uma tribulação de sofrimento, de perseguição, de doença, de morte, eu não sei. O que eu sei é que o mandamento de Cristo, a igreja de Esmirna, ainda ecoa e deve ecoar em nossos ouvidos. Sejam fiéis. Por isso, meu irmão, seja fiel nesse mundo, mesmo esse mundo sendo infiel. Amém?